Que o Papai do Céu nos concede. Opa. Opa. Então, estão me ouvindo bem, né? Que apareceu uma mensagem aqui agora, Amém, né? Graças a Deus, e podemos mais uma vez estarmos reunidos ainda aqui de maneira não fisicamente próxima, né? Mas é uma oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos mais uma vez a palavra, a vida dele, né? Cantarmos ao Pai, reconhecemos, né, o nosso Deus, o nosso Senhor, declararmos, não apenas crer com o coração, mas declarar com a boca também, que nós não somos nada sem Ele, somos dependentes dele, sua graça é suficiente para que nós possamos viver a sua vontade. E é somente através da graça que nós conseguimos viver a vontade do Senhor. Eu quero ler um texto aqui, vocês, fazer uma introdução, e em seguida, depois eu queria pedir para o Renatinho orar. O Renatinho está na área aí, Renato Deves. Aí eu quero... Valeu, Renato. Texto que está em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. Romanos 11, 33, fala da seguinte maneira: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aí no verso 36 fala: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu acredito que a profundidade da riqueza de Deus, a largueza dele, né, do seu conhecimento, do seu entendimento, de quem ele é, como o próprio texto fala, a nós é impossível nós entendermos, é impossível nós compreendermos. O texto já fala isso. Mas o Senhor nos concedeu o Espírito Santo. Ele é o nosso tradutor. Ele é que, vou usar uma expressão assim, ele mastiga aquele alimento mais sólido, mais pesado, né? E vai afinando até chegar um dado momento que nós possamos ingerir ele, né? E esse alimento seja absorvido em nós e possamos viver a vontade dele, compreender a vontade dele, né? O Espírito Santo é o nosso tradutor, né? Mas uma coisa também é preciso a gente ressaltar, que Paulo fala que tudo é por ele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Tudo é por ele, vem dele, é por meio dele, passa por ele e volta, retorna para ele. Então nós, como filhos, como igreja, como aqueles que foram recompensados com essa graça, com esse favor imerecido, nós precisamos desejar viver por ele, por meio dele e para ele. Por ele, por meio dele e para ele. Porque nós conseguimos a graça por ele. Estamos sendo sustentados por meio dele. E nós queremos, nesse caminho de perseverança, acertar o alvo até cumprir a vontade dele. Retornar a ele todas as coisas. Esse é apenas um texto introdutório aqui, em nome de Jesus, que esse aqui seja um tempo mais proveitoso também, mais uma oportunidade para crescermos em graça, em estatura de Cristo, e possamos viver a vontade dele, tá, meus irmãos?
Quero pedir para o Renatinho aí, já falei antes com ele, pedir para ele orar por esse tempo, por esse domingo, né? Fonseca viajou hoje de manhã para Corumbá, Mato Grosso, né? Vai lá junto com Carlinhos, vai passar 7 dias lá e mais 7 dias em Brasília. E ao retornar, nós daremos andamento aí ao processo com que a igreja está vivendo aqui em São Bernardo do Campo. Tá bom, meus irmãos? E você pode pedir para o Renatinho também orar pela nossa nação, tá, Renato? Orar pelo Brasil e por esse tempo que estamos vivendo aí. Em nome de Jesus. Eu vou fechar o meu microfone aqui, você abre o teu aí, tá? Aí, em seguida, o Felipe pega aí, tá bom, Felipe? Amém. Amém. Pai amado, nós nos alegramos, Senhor Deus, em poder estar reunidos nesta manhã para te glorificar, para trazer aqui à memória todo o teu testemunho, toda a tua palavra. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Nós, muita alegria, Senhor Deus, chegamos à tua presença, Senhor, através do caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, no sacrifício naquela cruz, o perdão que foi alcançado para nós, a libertação, a salvação. Senhor, a nossa condição era insolúvel, Senhor, não fosse o sangue de Jesus. A nossa condição era de condenação eterna, Senhor. Estávamos escravos do pecado, estávamos oprimidos pela condenação dos nossos próprios pecados, Senhor. Mas o Senhor se entregou naquela cruz por nós. O Senhor fez o que nenhum outro humano poderia fazer, mas o Filho do Homem entregou a si mesmo ali naquela cruz em favor dos nossos pecados. O Senhor vivia na eternidade com o Pai, mas o Senhor se esvaziou, assumiu a forma de criatura. E nessa condição o Senhor passou a servir aos homens com amor, com palavra, curando, libertando, anunciando esse novo tempo. O Senhor deu a sua própria vida por nós. Senhor Deus, não nos esqueceremos desse sacrifício, não nos esqueceremos desse alto preço, Senhor. E hoje, ó Pai, nós fazemos isso aqui em Tua memória, Senhor, para Te glorificar, porque o Senhor não está enterrado, o Senhor não está sepultado, mas a morte não pôde retê-lo, Senhor. O Senhor ressuscitou. O Senhor está à destra do Deus Pai. E hoje, Senhor Deus, nos regozijamos em Ti, Senhor, nos alegramos imensamente, porque o Senhor deixou sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor nos ungiu para levar a palavra, levar a libertação aos cativos, levar a cura aos enfermos. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Não apenas ser cheios, mas que nessa condição o Espírito Santo tenha total governo, total autoridade sobre nós, para fazermos toda a obra que o Senhor nos comissionou, Pai, fazer a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui reunido, Pai, para que tudo possa ser alcançado dentro da Tua vontade, Pai, para que a Tua vontade seja plenamente realizada em nós, Deus. E não haja nada que nos embarace, nada que nos atrapalhe, nada que nos faça tropeçar nessa corrida, Senhor, nessa jornada que está proposta para nós, ó Pai. Senhor Deus, o Seu nome seja glorificado nesse país, nessa nação. Senhor Deus, que o Teu nome seja temido, Senhor Deus, diante de todos, o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Jesus, que no Brasil todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Meu Deus amado, nós clamamos a Ti também, Pai, porque Tu estás acima de toda autoridade humana, Senhor. O Senhor está acima de todo principado, de toda potestade. Senhor Deus, toda autoridade espiritual também está sujeita a Ti, Senhor. Oh, Pai, nós clamamos, Senhor, pela libertação
espiritual do Brasil, Senhor, do povo brasileiro. Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, para que a Tua palavra governe sobre nós. Em nome de Jesus, tudo que está oculto, Senhor, em todos os sistemas que mantêm esse país funcionando, mas tudo que está oculto que não vem de Ti, que é implantado ali maliciosamente pelo maligno, Senhor, em nome de Jesus, venha para a luz e seja destronado, seja destruído, seja esmagado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua justiça. Senhor Deus, que o Teu amor prevaleça no nosso país, Senhor. Pai, livra-nos, ó Pai, das sujeiras que o inimigo tem implantado na nossa nação, através da imoralidade, através da corrupção, da avareza, através dos vícios, através da distração, meu Deus, imunda, que o inimigo tenta colocar na televisão, através das ideologias, ó Pai, que vão contra os Teus princípios, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, liberta a nossa nação de toda essa imundícia que o inimigo tem tentado disseminar, tem tentado implantar na cabeça das pessoas através da televisão, através da escola, através da propaganda, através da internet, das redes sociais. Senhor Deus, o Senhor está acima de tudo isso, ó Pai. Precisamos, meu Deus, do Teu agir nessa nação. E eu sei, meu Deus, o Senhor conta conosco, conta com a Tua igreja. Nós somos esse corpo. O Senhor é a cabeça desse corpo. Então, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos mova, Senhor Deus, para cumprir toda a Tua vontade, para, ó Pai, proclamar a liberdade no nosso país, na nossa nação, ó Pai. Desde, ó Pai, as tribos indígenas, Senhor, lá no norte do país, Senhor Deus, até, ó Pai, as comunidades, as vilas mais afastadas ao sul, ó Pai, de leste a oeste. Senhor Deus, que a Tua palavra chegue, Senhor Deus, com poder, meu Deus, porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. E, Senhor Deus, possamos levar essa ação pelo poder de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a toda essa terra, Pai. Em nome de Jesus, seja glorificado. Amém, Senhor. Amém. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz de Jesus a todos. Declarar o poder e força do Senhor. Poder e honra, força e glória sejam ao eterno Deus. Toda a nação e criação prostrem-se diante de Deus. Poder e honra, força e glória sejam ao eterno Deus. Toda a nação e criação prostrem-se diante de Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, pois teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Poder e honra, força e glória sejam ao eterno Deus. Toda a nação e criação prostrem-se diante de Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, pois teu reino jamais passará, ó
eterno Deus. Ninguém se compara a ti, Senhor. Louvem ao eterno Deus, louvem, louvem ao eterno Deus, louvem ao eterno Deus, louvem ao eterno Deus, louvem ao eterno Deus. Será para sempre rei. Louvem ao eterno Deus. Ninguém se compara a ti, Senhor. Louvem ao eterno Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, que glorioso. Eu separei uma canção para a gente cantar agora. Eu creio que a gente deve sempre lembrar do sacrifício da cruz do Calvário que Jesus fez por nós, né? Nós estamos aqui por causa desse sacrifício, por causa desse glorioso sacrifício. Vamos cantar Galileu. Por amor, por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Senhor, agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Oh, pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, que tu és maravilhoso.
Sil. Amém. Seja louvado o nome de Jesus, seja engrandecido o nome do Pai, o Filho, o Espírito Santo também. Esse Galileu que nos deu a oportunidade da reconciliação, do perdão, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, e nos deu a oportunidade da reconciliação. Glória seja a Ele eternamente. Amém. Amém. Dar um recado aqui rápido para vocês. Bem provável que na próxima semana, no próximo domingo, dia 6, acho que é domingo dia 6, nós voltaremos à reunião presencial, né? Se nada mudar no decorrer da semana, né? Como eu falei semana passada, havia uma probabilidade da flexibilização das questões de reunião, né? De todo esse trajeto, de todo esse caminho que o governo tem feito aí de alinhar aí essa questão da pandemia, né? E havia uma possibilidade de nós termos uma abertura de 60% na capacidade para reunião, assim dizendo, de igreja, né? Reunião da igreja. Mas eles recuaram, né? Eles mantiveram o primeiro estágio, né? Que é 40%, eles iriam passar de 40 para 60, mas houve um recuo, né? Eu tinha lido uma matéria, um edital nessa possibilidade. Na verdade, não era nem um edital, né? Era uma possibilidade da flexibilização para 60%. E eles mantiveram a capacitação para esse primeiro período até o dia 13 de junho, se eu não me engano, com 40% da capacitação para nós, igreja, assim dizendo, né? Então, próximo domingo, nós retornamos à reunião da igreja no salão, né? Das 10 da manhã às 10 da manhã ao meio-dia, né? Com 40% da capacitação. E como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer como fizemos da última vez. Nós vamos calcular, contabilizar por grupo. E vamos fazer um mapeamento ali e dentro da margem, um pouco para cima e para baixo lá, a gente vai reunir os grupos no próximo domingo. E no outro domingo, a gente faz o revés, né? Com outro percentual da igreja, com os grupos, e assim nós vamos caminhando à medida que as coisas vão se desenrolando, tá bom? Então, durante a semana eu e César, nós estaremos juntos aí, vamos conversar um pouco sobre isso, e acredito eu que no máximo até quinta-feira, de quarta até quinta-feira, vocês já estarão cientes de qual grupo que estará escalado para o domingo, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrar vocês, né, aquele compromisso que nós temos de primícias, de oferta, né, da questão que de vez em quando alguns perguntam sobre como que faz a transferência, se entrega na mão. Vou repetir, né, como na semana passada, se você estiver com o valor em mãos e não tiver como ir ao banco, fazer uma transferência, fazer um depósito, você pode fazer isso também, chegar à vida do teu discipulador, do teu líder, né, não tem problema nenhum. A gente tem muita liberdade nisso e muita flexibilidade também nesse sentido de tratar esse assunto, tá bom? Você pode fazer transferência, pode fazer o depósito e você pode fazer o Pix também, né? Nós não temos uma chave Pix, mas pelos próprio dado lá da conta lá, CNPJ, você vai fazer um Pix ali, preencher os dados ali, você consegue fazer normalmente, tá bom? Lembrar vocês que nós ainda temos o compromisso, por isso que a gente quer lembrar vocês dessa questão do compromisso da primícia e da oferta, né, das cotas, porque nós temos um compromisso com o salão ainda, mantemos o salão, estamos pagando o aluguel do salão, nós temos um zelador lá, né, que é Luiz Augusto agora. Luiz Augusto tá residindo ali na casinha lá atrás. Ele é o guardador. Se fosse outro tempo, eu ia falar o guardador da igreja, mas não é. Ele é o guardador ali do salão ali, está lá cooperando lá, está sendo ajudado também. Então nós queremos manter esse compromisso com o proprietário do salão,
mesmo porque vocês sabem que ao longo do período que nós temos usado o salão, desses anos todos, o valor que nós pagamos de locação para aquele imóvel é muito abaixo do valor do mercado, menos da metade, para dizer bem a verdade, menos da metade do valor de mercado. E nós acreditamos, como temos dito, que esse homem, o senhor Wilson Stangalen, ele é um dos grandes ofertantes no meio da congregação local, mesmo ainda sendo um incrédulo em Cristo Jesus, né? Então, queremos nos animar a isso também. Tá bom? Então, domingo que vem retornamos e vamos deixar vocês aí a par de tudo que está acontecendo. E, como eu falei no começo também, Fonseca está viajou hoje de manhã para Corumbá, Mato Grosso, vai junto com Carlinhos lá de Brasília, vai passar 7 dias em Corumbá e mais 7 dias em Brasília. Amém? E vamos orar pelo César. César vai compartilhar a palavra conosco. E eu quero orar pelo César para que o Espírito Santo seja sobre a vida dele e ele consiga, pelo Espírito Santo, traduzir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, porque a tua fidelidade e a tua bondade, ela é de eternidade, eternidade. Tem sido assim conosco. Nós somos o fruto, o alvo desse teu grande amor, que começou em teu Filho Jesus e que nos dá dia a dia a oportunidade de vivermos a tua vontade, Pai. Nós somos gratos a ti. Obrigado por essa dádiva, obrigado por essa graça e pelo teu perdão em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Colocamos essa comunidade diante de ti, colocamos a tua igreja diante do Senhor, colocamos os nossos irmãos para que nós possamos, como corpo, como igreja, sermos mais uma vez edificados, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Que César seja, nessa manhã, um canal de vida, que seja o tradutor, que seja aquele que fala segundo o teu coração, para que nós possamos, mais uma vez, receber, Pai. Receber o teu ensino, receber a tua edificação, e à medida da tua vontade, com a capacitação do teu Espírito Santo, nós possamos nos parecer mais e mais com o teu Filho Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toma teu Filho, dá a ele ousadia, intrepidez e graça para falar segundo a tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Cezão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, agora 21 graus, né? Aqui em São Bernardo, o tempo está nublado, né? A temperatura está gostosa. De manhã cedo estava assim, mais friozinho, mas a temperatura chegou aos 21 graus. Tá? E a temperatura está subindo também nos nossos corações. Estamos sendo aquecidos pelo Espírito Santo. Né? Estava conversando com o Vaguinho em off, né? E desde segunda-feira, né, quando nós tivemos a nossa reunião lá de líderes, né, a gente já vem conversando há algum tempo, nós trouxemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, que relembramos o sacrifício de Cristo Jesus através do partir o pão, né, com os líderes. Nós relembramos isso. E no decurso da semana, né, com o passar dos dias, as coisas começaram também a fluir. Tivemos tivemos conversas na quarta-feira, depois na sexta-feira, mas entre quarta e quinta-feira, né, eu pela madrugada, na quinta-feira, né, eu fui despertado, estava sendo despertado sempre com um tema, uma palavra, que sempre apontava para a família, né? E aí eu falei assim, pô, tudo bem. Aí ficava na madrugada tentando reflexionar, meditar, mas quando chegou de manhã cedo, quando o dia raiou, e eu fui para o meu devocional e fiquei ali, foi tomando vulto, foi tomando forma, né? E eu gostaria de recordar, né, o tema, né? Recordar o propósito eterno de Deus. Esse é o tema que eu passei para o Vaguinho, assim, Vaguinho, se a gente puder identificar
esta mensagem, esta gravação, recordando o propósito eterno de Deus. Eu também queria ler um texto com vocês, logo de cara, primeiro, Provérbios, capítulo 29, o verso 18, eu gostaria de ler com vocês. Na verdade, eu gostaria de ler alguns textos, né? Tem alguns textos que estão vívidos, né? Vamos colocar assim. A gente precisa trazer a nossa memória, né? Provérbios 29, perdão. Eu falei 28, não falei? Ou 29? 29, o verso 18. O texto diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tem outras versões que só muda uma palavrinha ali, uma palavrinha ou outra, mas de super é importante, né, que nós tenhamos, digamos assim, uma visão clara, né, e também bem definida daquilo que Deus deseja, Deus quer, né? Por isso que eu quis abrir com esse texto, né, de Provérbios 19, onde fala que quando há a profecia, quando há a exposição da palavra, quando há recordação daquilo que Deus diz, daquilo que Deus já disse, e Ele continua a dizer ao longo das épocas, nós, digamos assim, somos consolidados, somos estabelecidos, né? Então é importante que a gente tenha essas matérias, aquilo que Deus diz, bem definido no nosso coração, bem definido na nossa época, né? Para que nós possamos contribuir, cooperar com o propósito eterno de Deus, uma vez que nós fomos alcançados, uma vez que nós fomos, digamos assim, revelados. Essa é a palavra. Uma vez que nós fomos revelados daquilo, de quem é Deus, daquilo que Ele deseja, né? Tem um texto também que eu gostaria de ler, é que Davi, né, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, se você puder abrir também, acho muito interessante. E aí é importante a gente... 1 Crônicas, capítulo 12. Estou abrindo aqui minha Bible para olhar para o texto e ler o texto como ele é. Eu estou lendo uma versão revista e atualizada, né? De repente você está com uma outra versão aí, mas se mantém a estrutura, né, daquilo que Deus quer falar, né? Diz assim, ó: os filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Os filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Da mesma forma que esse Davi puxou os filhos da tribo de Isacar, que eram conhecedores da época, para que eles eram conhecedores e eles pudessem, a época deles, eles pudessem servir a Deus, fazer aquilo que Deus estava determinando pela lei, havia estabelecido pela lei, e Davi ouvia esses irmãos, essa tribo, e essa tribo manifestava aquilo que os desígnios de Deus, ou o desígnio de Deus para eles, né, que Deus sempre desejou habitar no meio deles, e aí eles manifestavam, mas eles eram também conhecedores do tempo em que eles estavam vivendo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu e você precisamos também ser conhecedor da nossa época, do que está acontecendo no nosso tempo, e poder
empreender aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus já estabeleceu. Então, nós não podemos ficar, digamos assim, olhando para as nuvens, como diz Eclesiastes, ficar olhando para as nuvens e achar que está tudo bem, está tudo bom. Como também existiam alguns profetas do Velho Testamento, no meio de Israel, que ficavam profetizando apenas coisas boas, dizendo, não, isso não vai acontecer, é assim mesmo, mas profetizavam só paz, bênçãos, e, na verdade, o povo estava cercado por aflições, por guerras, por iniquidades, até mesmo dos seus próprios governantes. Então, assim como os da tribo de Isacar, eles eram conhecedores da sua época, eles conheciam bem a situação em que eles estavam vivendo, nós, hoje, como o novo Israel de Deus, né, como povo de Deus, precisamos também ser conhecedores. Precisamos conhecer bem o nosso tempo e empreender pela palavra. Precisamos disso, amados. Bom, o propósito eterno de Deus é um tema que eu quero falar, né? Eu quero relembrar, na verdade, feito esta introdução com provérbios, a gente precisa ter uma visão clara, bem definida de quem nós somos, o porquê fomos chamados e para que fomos chamados, né? Então, mas a gente precisa trazer à nossa memória sempre aquilo que pode nos dar esperança, até porque nós estamos nesse tabernáculo terreno. E se a gente não alimentar o nosso espírito, que por sua vez estartará na nossa psique, na nossa alma, as verdades de Deus, certamente nós sucumbiremos se nós não empreendermos um esforço, uma diligência, uma perseverança para aplicar essas coisas à nossa vida e também à nossa época e com aquelas pessoas que se aproximam de nós. O propósito eterno de Deus, amados, ele é eterno, ele é imutável, ele não muda com o passar do tempo. Muito embora nós ouvimos alguns homens aí que são pastores, que são reputados como homens de Deus, muitos deles até falando contra a própria palavra na qual está inserida ali, está claro a vontade de Deus e até mesmo o propósito eterno de Deus, né? Então a gente vê aí que alguns falando, não, a Bíblia precisa de uma atualização, precisa de uma revisão, precisa de... E a própria palavra, o próprio do Senhor, adverte que nós mortais, vasos de barro, que nós não alteremos nem um pingo do i e nem um tio das Escrituras. E aqueles que assim procederem, ou assim fizerem, ou adulterarem essa palavra, colocando aquilo que Deus não disse, vão sofrer as consequências, né? Aqueles que, de uma certa maneira, fizerem um dos pequeninos de Deus tropeçar, o próprio Jesus falou assim, é melhor, ou seria melhor, não tivessem nascidos. Ou se nasceram, amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar do alto de um precipício ao mar. Jesus fala isso enfaticamente. Então, o nosso papel como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, como aqueles que vão continuar, né, manifestando a glória de Deus, é seguir falando as mesmas coisas que o Pai tem falado até antes da fundação do mundo.
até depois da ascensão de Cristo Jesus. Os apóstolos estabeleceram esses pilares, estabeleceram a vontade de Deus para a igreja, na igreja e pela igreja. E nós, que somos essa extensão, essa palavra chegou até nós, nós precisamos dar a continuidade a ela. Precisamos zelar por ela, aplicá-la na nossa vida e também aplicar no contexto da sociedade em que vivemos. Por isso, assim, a semelhança dos da tribo de Isacar, nós precisamos ser conhecedores do nosso tempo, conhecedores das coisas que nós estamos vivendo, tá? E vivenciando. Eu tenho ouvido alguns irmãos, eu tenho percebido algumas pessoas apavoradas, mesmo elas já sendo, digamos assim, filhas de Deus, terem nascido de novo, mas elas estão apavoradas, com medo de tudo aquilo que está acontecendo na nossa geração, no nosso tempo. Essa chamada pandemia que se instalou e que tem, digamos assim, avançado, que tem ceifado algumas vidas, inclusive de pessoas que professam ou professaram a fé cristã, né? Algumas pessoas foram recolhidas, né? E a gente crê e entende que foi a vontade do Pai, foi a vontade do Altíssimo, aprove a Deus recolher, mas algumas pessoas estão apavoradas, estão temerosas. E nós precisamos, por isso que a gente precisa recordar a palavra. O próprio Jesus, né, falou isso para os discípulos, depois os apóstolos de Jesus também perseveravam em lembrar os irmãos, das coisas que eles ouviram e viram Jesus fazer. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, o propósito da minha fala hoje, da minha reflexão hoje com vocês é essa, de trazer à memória aquilo que Deus já falou conosco e que muitas das vezes, se a gente não ficar tirando digamos assim, do baú, né, trazendo para cima, nós esquecemos. Se a gente não ficar trazendo a nossa memória, como o próprio Jesus falou assim, ó, quando ele participou da última refeição com os discípulos, em que ele pegou o pão, partiu e declarou dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós, que é entregue por vossa causa. E Jesus mandou que nós comêssemos daquele pão, né? Ou seja, comessem dele. E há vários estudiosos que fazem a comparação e a relação lá com o maná do deserto, como Deus deu o pão do céu, né? Em que o povo comeu o maná. E Jesus fala disso. E ele se declara o pão vivo que desceu do céu. E escandalizou lá aqueles homens daquela época, lá, os judeus, e ele falou assim: pô, como é que pode um negócio desse? Esse homem está falando que nós devemos comer da carne dele? E ele falava de algo que já estava para acontecer, que já estava pré-estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. E aí, naquele momento ali da ceia, o que ele faz? Ele parte esse pão e fala: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele, todos vós. Né? E os discípulos comeram daquele pão, obedeceram, foram fiel. E Jesus falando que nós precisávamos comer dele. Depois ele pega o cálice e fala: este é o cálice da nova e eterna aliança. Este é meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos vós. E depois ele encerra falando assim: ó, fazer isso em memória de mim. Ou seja, ele lembrando que ele ia dar a vida dele para que nós tivéssemos vida abundante, a vida de Deus. Ele nos reconectaria com o Pai. Ou seja, ele veio cumprir
o propósito de Deus? Como eu disse, o propósito de Deus, ele é eterno, ele é imutável. Porque esse propósito já existia antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, ele já existia. Você pode verificar isso lá em Efésios capítulo 1, em que diz, o texto diz, eu vou ler, porque é sempre bom, como diz lá o nosso querido Sérgio Franco, é sempre bom fincar o prego, bater o prego mais de uma vez, né? E aí isso trazer a nossa memória. Efésios capítulo 1, o verso 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, verso 4, né? O 4, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O propósito eterno de Deus não se resume apenas em salvar o homem, né, da sua condição de pecador. Pois nós entendemos que não haveria nenhuma cumplicidade de Deus em deixar o homem pecar para depois salvá-lo, né? Ou seja, o pecado na história da criação do homem, muitos teólogos eles afirmam, foi um desvio de percurso, algo que foi uma intromissão indevida no propósito eterno de Deus, feito pelo diabo, através da serpente ali. Bom, pelo fato de um homem ter pecado, né, Deus, ele não desistiu do seu propósito inicial, né? Deus sempre desejou ter uma família com muitos filhos, conforme a imagem do seu filho Jesus, para que o seu reino, o seu caráter fosse manifesto na terra que ele criou. Nós podemos ler isso e ver isso em Gênesis capítulo 1, o verso 26, o 27 e o 28, que diz assim: o texto diz assim: Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Essa semana conversava com um discípulo, e o discípulo perguntou o que era Pentateuco. Mas por que perguntou por que era Pentateuco? Porque a conversa começou sobre a questão lá da chamada parousia, da quaresma. E aí começou a fazer uma pergunta. Eu falei assim, ó, Jesus andou entre nós durante 40 dias depois de ressurreto. E mais de 10 dias levou-se para a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam lá em Jerusalém, naquele cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, ou seja, o Espírito foi repartido entre eles como línguas de fogo. E aí, Pentecoste fala desses 50 dias, 40 que Jesus andou entre nós ali, e mais 10 dias que eles ficaram reclusos em Jerusalém, lá para a descida do Espírito Santo. E aí a gente começou a ler, a conversar, a bater papo, falando dessas coisas, né? E aí o que aconteceu? E aí surgiu a pergunta, mas por que Pentateuco? O que é Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o primeiro é Gênesis, onde Deus começa a revelar, né, essas coisas. Gênesis é atribuído a um escrito de Moisés. Moisés começou a registrar essas coisas. E aí, o verso 26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos e toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E por aí vai. Se você começar a empreender, a ler essas coisas que está escrita aqui pela palavra, na palavra, você vai ver a vontade de Deus, instruções claras, específicas para o homem que Deus havia criado. Mas, infelizmente, como eu disse, o desejo de Deus não foi deixar o homem pecar ou que o pecado desviasse o homem. O pecado é uma intromissão, é uma, digamos assim, é uma anormalidade que foi imposta pelo diabo através da serpente, né? E o homem acabou se maculando, se deixando macular por esse pecado. Por isso, os seus descendentes, né? A partir do momento que o homem começou a se reproduzir, ele começou a se reproduzir conforme a sua própria imagem e semelhança, e não mais a imagem e semelhança de Deus. E não mais, né? Deus criou o homem com um objetivo bem claro, bem definido, né? Deus, ele queria uma família de muitos filhos, e esses filhos eles pudessem ter o seu caráter, pudessem ter a sua imagem e pudessem se desenvolverem. Então, Adão e Eva, se tivesse permanecido no plano original e inicial de Deus, quando eles começassem a se reproduzir, eles iriam se reproduzir à imagem e semelhança de Deus. Os filhos teriam a mesma essência do Pai, ou seja, o Pai Celestial, aquele que mantinha relação, intimidade com Adão na viração do dia. O que aconteceu? O pecado entrou, e aí essa relação ela foi rompida por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia também diz que Deus é santo. A Bíblia diz isso. E por ele ser santo, ele não pode compactuar com o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, aquela relação que acontecia diariamente na viração do dia foi interrompida. Por quê? Porque o homem pecou e, por ter pecado, ele se escondeu, ele fugiu da presença de Deus. O homem fugiu da presença de Deus. E aí o que aconteceu? Deus buscou o homem para manter esse relacionamento e chamou. E a história você já conhece, o homem se escondeu e, de tanto Deus chamar por Adão, Adão falou, quando ouvi a sua voz no meio do jardim, eu me escondi, porque estava nu. E aí Deus faz a pergunta, a célebre pergunta que ele já sabia a resposta. Você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Né? Aí Adão fala, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. E depois Deus pergunta à mulher, o que foi que tu fizeste? Aí, não, a serpente me enganou e eu comi. Depois Deus chegou para a serpente lá e já amaldiçoou, né? Então, por causa disso, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. E ele perdeu o quê? Ele perdeu
a qualidade, ele perdeu a essência de Deus. E ele passou a viver segundo o seu próprio entendimento. Antes, quem vinha formando o homem era o pai. O pai vinha alimentando o homem, vinha inserindo aspectos do seu caráter, da sua santidade no homem. E aí o homem perdeu, ele perdeu, passou a viver segundo. Por ser conhecedor do bem e do mal agora, como Deus, né? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas homem, ele não tinha uma, digamos assim, uma plenitude. Ele não era teleios, da mesma forma que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são completos, maduros, cheios. O homem, ele tinha a imagem e semelhança de Deus, mas, porém, era uma medida. E Deus vinha construindo digamos assim, o restante. Deus vinha gradativamente introduzindo aspectos do seu caráter, da sua santidade na vida do homem. E, desgraçadamente, o homem se antecipou àquilo que Deus certamente faria no decurso da sua formação. Tem um texto, se eu não me engano, em Provérbios, que, né, lá o Salomão ele coloca que tomar posse da herança antes do seu tempo é precipitado, gera desconfortos, dissabores. O camarada acaba manifestando insensatez. A pessoa manifesta talvez até atitudes errôneas. E isso é claro. Muitos aplicam, digamos assim, esse princípio, essa verdade, quando um homem e uma mulher querem se casar, em que eles se inflamam entre si e acabam cometendo, digamos assim, se relacionando antes do tempo, antes de celebrarem a aliança com Deus. E aí muitos aplicam isso. Mas esse texto ele pode ser aplicado a vários aspectos da nossa vida, a vários estágios da nossa vida, como por exemplo, a nossa caminhada com os nossos pais, a nossa, digamos assim, caminhada na sociedade, o que o Wagner colocou aqui, ó, Provérbios 20, capítulo 21, a herança que se toma precipitadamente, no seu fim não é boa, né? Então, amados, algumas coisas aconteceram, mas Deus, ele não desistiu, né? Satanás semeou a soberba, semeou a incredulidade no coração dos nossos primeiros pais, porque eu, antes de receber Jesus, eu era filho de Adão. Eu nasci à semelhança de Adão. Eu fui concebido pelo meu pai e minha mãe em pecado. Quando a Bíblia fala, meu pai e minha mãe me conceberam em pecado, ele está falando porque eu recebi isso como herança. Eu recebi como herança. E aí eu já nasci sem a imagem e semelhança de Deus. Eu nasci sem qualidade. Eu nasci como filho de Adão, tendo uma raiz pecaminosa no meu íntimo, né? O desejo de ser conhecedor do bem e do mal, né? Começamos aqui a falar que os da tribo de Isacar eram conhecedores da sua época. Ele
tem uma finalidade, nós sermos conhecedores de coisas que podem nos fazer mal e de coisas que podem nos fazer bem. Assim como Deus proclamou lá no Monte Sinai a bênção e também a maldição, e deu ao povo a escolha, né? E falou para ele: agora escolhais o que vocês desejam. O que vocês desejam? Se vocês desejam me servir, se vocês desejam me amar, ou se vocês desejam viver a vida de vocês. Porque se vocês desejarem viver a vida de vocês, saibam que vocês vão permanecer aonde? Na maldição. Mas se vocês desejarem a minha presença, vocês vão receber a vida e a bênção. Era sempre isso que Deus estava sempre falando. Agora, esse retorno a Deus, ele precisava ser voluntário. Ele precisava ser consciente. Da mesma forma que o homem conscientemente tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu. Da mesma forma, ele precisava. E Gênesis, capítulo 5, fala disso. Fala que o homem perdeu essa imagem de Deus. E por Adão, o pecado entrou no mundo. E o pecado entrando no mundo, nós, os descendentes de Adão, viveríamos na mesma prática, a prática pecaminosa. Mas Deus não queria isso. E Deus já havia preparado o resgate. Quando ele fala para a serpente que o descendente da mulher pisaria na sua cabeça, mas que também a serpente lhe feriria o calcanhar, né? Mas que o descendente da mulher prevaleceria contra a serpente. E foi o que aconteceu. Romanos 5, verso 12, ele deixa isso claro. A gente precisa trazer à nossa memória, amados, essas coisas para que a gente possa saber. Romanos, capítulo 5, o verso 12, ele deixa isso claro. Eu quero citar isso para que ninguém possa pensar que é apenas uma ideia minha, é uma palavra minha, mas é o que está escrito, né? A palavra, pela palavra de Cristo, está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o propósito eterno de Deus, ele fala isso, ele bate, ele encerra isso. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte até Adão, de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, quando eu recebi Jesus, quando eu abracei Jesus, quando eu nasci de novo, quando eu reconheci que eu fui um pecador, ainda sou um pecador, mas que eu tinha essa herança de pecado na minha vida, que me fazia pecar, que me fazia dar fruto para o pecado, e reconheci isso, o que aconteceu? E pedi graça e misericórdia a ele, reconheci o Filho de Deus, que morreu por mim, o segundo Adão, que é espírito vivificante para me dar vida, a vida entrou. E eu passei a ser agora filho de Deus.
E aí conheci o propósito eterno de Deus. Romanos 8, 28. O que ele diz? Vamos lá, para que nós possamos conhecer essa verdade esteja encarnada, essa verdade esteja permeando o meu pensamento, para que eu nunca esqueça dessas coisas. Por isso que Jesus partiu o pão naquele grande dia, né? Na última refeição que ele fez com os discípulos, e falou: este é meu corpo, que é dado por vós. Este é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele, todos vós. Esse corpo e esse sangue, ele me deu visão, me deu esperança, me deu nova vida. Eu estava destinado para a morte, morte eterna, mas agora eu estou destinado para a vida e vida eterna. E eu preciso trabalhar, me perseverar, para que naquele dia o Senhor possa me encontrar da forma como Ele deseja. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Opa, Deus tem um propósito, sempre teve esse propósito, antes da fundação do mundo, está lá, Efésios capítulo 1, deixa isso claro para nós. Portanto, os que o de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu fui chamado. Fui chamado para fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. Eu era descendente de Adão, separado de Deus, afastado de Deus, destinado à morte eterna. Mas agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho um irmão mais velho, Jesus o Cristo, o primogênito dentre os mortos, aquele que tem a primazia sobre todos. A Bíblia diz que ele é Senhor dos vivos e dos mortos. A Bíblia fala que todas as coisas... Silvano leu aí. Silvano começou a ler aí a abertura desta reunião virtual. Silvano começou a discorrer falando sobre o texto que ele abriu. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós fomos destituídos de conhecer a mente de Deus por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos de novo agraciados. Somos agraciados com essa virtude, com o caráter dele. Retomamos, sabe, aquela instrução lá do Jardim do Éden, dia após dia. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, nós precisamos trazer à memória essas coisas. Sabe para quê? Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos mais roubados por Satanás, para que as coisas do presente século não nos ludibriem e nós possamos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Sempre. Custe o que custar. Não podemos ficar reféns do nosso próprio pensamento. Nosso pensamento precisa ser regado pela palavra,
e a palavra de Cristo. Nosso pensamento precisa pensar concordemente, pensar como convém. Filipenses fala isso, Filipenses capítulo 8, ou melhor, 4, verso 8, ele declara isso. Filipenses declara isso. E eu vou ler o texto. Eu quero a semelhança lá do meu tutor, professor, inspirador, Sérgio Franco, Gerson Fonseca, Marcos de Deus que está na glória, irmão Aguinaldo. Esses homens falavam sempre as mesmas coisas. Eles não se cansavam. Estavam sempre recordando essas coisas. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo falando para aqueles irmãos. Falando para aqueles irmãos. Então, amados, nós precisamos relembrar. Nós precisamos recordar. Nós precisamos saber quem nós somos na presente geração. Nós precisamos ser conhecedores desse tempo e saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos. Se você pegar Efésios, se eu não me engano, o capítulo 3, vou retornar aqui, vou voltar aqui. Se você pegar o capítulo 3, deixa eu ver aqui. O capítulo 3, ele começa a mostrar virtudes das nossas que precisamos desenvolver e o que Deus diz. Deixa eu ver aqui se eu acho pelo menos alguns aqui, né? Pela palavra para que você possa ver. O capítulo 5, ele fala assim, ó, como filhos. O capítulo 5, quando começa, ele fala assim, ó, como filhos. Ó, uma primeira característica. Eu sou filhos. Mas ele começa assim, ó. Sede, pois, imitadeiros de Deus como filhos. Ele já diz quem é o meu pai, o apóstolo aqui. Ele já disse. Espírito Santo. Ele fala que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Ele fala que eu sou amado. Ele fala que eu sou plenamente amado por Deus. Ele fala que eu sou habitação de Deus. Eu sou morada. Ele fala que eu fui escolhido, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Se você for ver, ele fala também que eu fui redimido da presente geração. Ele fala também, no capítulo 1, que eu sou predestinado. Mas eu sou predestinado para quê? Para boas obras, para manifestar a Jesus. E eu preciso trazer isso à memória. No capítulo 1, ele fala que, cara, eu fui recebido como filho, gratuitamente. Ele fala também, cadê? Eu anotei aqui, eu grifei ao ler. Ele fala que eu fui
agraciado, que me foi confiada a palavra da vida. O Senhor fala que eu fui chamado para reconciliar meus irmãos. Ele vai aqui enumerando. Ele vai enumerando aqui, ó, algumas coisas. Ele fala que eu também... Senhor, olha só. Ele fala que eu recebi da plenitude de Deus. E por aí vai. Se você fizer uma investigação acurada aqui nesse capítulo aqui, ou nesse livro, ou nessa epístola, você vai ver essas coisas. Bom, mas ele também, da mesma forma que ele fala das minhas qualidades em Cristo Jesus, a qualidade que ele depositou, né, a mesma essência, ele fala também da minha responsabilidade, o que eu preciso, né? Ele fala aqui, ó, ele fala que eu fui restaurado para restaurar, né? Ele fala que eu agora passei a ser parte dessa grande família, e por fazer parte dessa grande família, eu, como filho, eu tenho a responsabilidade também de cooperar com esse propósito, de fazer com que muitos outros que estão ainda na incredulidade, ainda não sabem desta novidade, eles possam conhecer. Uma família de muitos filhos, né? Uma família fala de unidade. Quantas famílias, né? Quantas famílias são formadas sem o propósito definido, sem um propósito claro? Pessoas formam famílias sem saber que elas foram criadas por Deus, elas foram projetadas por Deus para que elas possam agradá-lo, que elas possam glorificá-los. E aí elas se inflamam, elas formam uma família, mas formam uma família sem visão, sem propósito. E quando as coisas dão errado, o que elas fazem? Elas rompem essa família. Elas rasgam aquele compromisso que elas firmaram. E a partir do momento que eu tenho consciência do propósito eterno de Deus, sou revelado que Deus, o nosso Pai, ele quer ter uma família. Aí a minha família, ou o propósito de ter uma família, como o Gênesis diz lá que Deus criou o homem e viu que o homem estava só e não seria bom o homem estar só, fez uma ajudadora que lhe fosse idônea, mas com o propósito que eles crescessem e se multiplicassem, povoassem a terra e que eles pudessem manifestar a glória de Deus, porque eles eram imagem e semelhança do Criador, de Deus. Mas eles perderam isso e seguiram naquela família. E quando eles começaram a se reproduziram de maneira deformada, sem qualidade, sem a semelhança de Deus. Hoje, não. Hoje nós temos um modelo, nós temos um arquétipo, alguém que nós podemos olhar e podemos dizer assim, eu quero ser assim, como Jesus. Então a família fala da unidade de Deus, a ordem que Deus deu lá no Gênesis, de cresceis e multiplicai, fala dessa multiplicação dessa família, agora devidamente alicerçada, devidamente restaurada, devidamente alimentada
por Deus, alimentada por Cristo Jesus, restaurada por Cristo Jesus, alicerçada nas regiões celestiais, conforme Efésios capítulo 1 fala, e com qualidade, a semelhança de Cristo Jesus. A semelhança de Cristo Jesus. Existe uma equação, irmãos. Existe uma equação, né? Como eu falei, a qualidade ela aponta também para a santidade de Deus, porque Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. E a partir do momento que ele nos compra, o que ele faz? Ele aponta para a sua santidade. E ele deseja que eu e você sejamos santos como ele é santo. Então, a qualidade, ela aponta para a santidade de Deus, para a gente ser um imitador de Deus, como filhos amados, manifestá-lo como Jesus manifestou. E aí ele aponta para o modelo de Jesus. Aponta para o seu filho, que tem a mesma essência dele. E nós estamos inseridos em Cristo Jesus e precisamos aprender do seu caráter. Devemos manifestar o seu caráter. A unidade é porque nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma família, a família de Deus. E a quantidade é porque Deus não quer só ter uma família de 2, 3, 4 irmãos. Ele quer muitos filhos que sejam semelhantes ao seu filho primogênito. Essa equação, qualidade, unidade e quantidade, ela redunda no reino de Deus sendo manifesto na terra. Ela deve redundar para louvor da sua glória. Da mesma forma que Jesus glorificou o Pai em tudo que fez andando por nós, nós devemos também glorificar a Jesus e, consequentemente, ao Pai e ao Espírito Santo. Nós devemos primar, nós devemos trabalhar incansavelmente por essa qualidade, por essa unidade, por essa quantidade, para ver o reino de Deus estabelecido na terra. Quando nós vemos filhos de Deus, desviado desse propósito, sem essa visão, como eu li, né? O propósito, o Provérbios lá, 29, quando não há a proclamação da palavra, da vontade de Deus para aquela geração, a corrupção, ela começa a se manifestar. A corrupção começa a se ver. Por quê? Porque existe uma lei do pecado e da morte, já que permeia os nossos membros. Além daqueles que já não têm a lei da vida, do espírito e vida. E aí a gente precisa trazer a nossa memória sempre os ditames da palavra, aquilo que Deus pensa, aquilo que é vontade do Senhor. Essa semana eu comecei a postar no meu story algumas coisas que são vontade do Senhor pela palavra. De nós sabermos da graça em tudo, de termos paz para com todos, de, por exemplo, não apagar o espírito. Está lá, esta é a vontade de Deus, não desprezar as profecias, não se assentar na roda dos escarnecedores. Foi lido há 3 semanas atrás. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos incrédulos, dos ímpios, aqueles que praticam impiedade. Vontade de Deus.
E a vontade de Deus precisa ser feita como ela é feita no céu, precisa ser feita na terra. Por isso que essa equação, meus amados irmãos, essa equação aqui, estabelecida em nós e através de nós. Por quê? Porque se ela for feita isso, sabe o que vai acontecer? O reino de Deus vai ser estabelecido entre nós, na terra. E a gente precisa trazer a memória. A gente precisa trazer a memória. Eu não fui salvo para ter uma vida boa só. A vida boa, ou a vida talvez de paz, porque Jesus, ele realizou essa paz com Deus por mim. E eu recebi essa paz. Eu era inimigo de Deus, né? E fui reconciliado com Deus. Então hoje eu tenho paz para com Deus, por causa de Cristo Jesus. Eu hoje posso ser chamado filho de Deus, mas eu também preciso manifestar essas coisas para que outros também tenham essa oportunidade dessa paz. Então eu queria recordar com vocês esse propósito eterno de Deus, de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa família ela precisa ser uma família que tenha qualidade, que é o caráter de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa viver unida a Ele sempre e que, consequentemente, também vai se reproduzir conforme a vontade de Deus, já descrita lá desde o primeiro homem. Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. E o reino de Deus, ele vai ser estabelecido. Era isso que eu queria compartilhar, era isso que começou a pulsar, nós trazermos à memória essas coisas, não ficarmos buscando um espírito novidadeiro, ou dizer que essas coisas estão ultrapassadas, ou dizer que o propósito eterno de Deus precisa de uma atualização. O propósito eterno de Deus, ele não precisa de nenhuma atualização, ele precisa ser vivido, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser comunicado. Eu preciso vivê-lo e comunicá-lo. Quando eu comunico, o reino de Deus é dado. O reino de Deus é manifesto. O reino de Deus, segundo a palavra, já está em nós. Está dentro. O reino de Deus precisa se manifestar da mesma forma que Jesus manifestou o Pai. Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê a Maria Cristina, o Vaguinho, o Silvânio, a Fabiane, precisa ver Jesus. Precisa ver a igreja viva. Precisa ver o Cristo vivo e ressurreto. Então, esse propósito eterno ele precisa ser encarnado e vivido. É isso que nos dá vida. É isso que faz com que outros tenham vida. Quando a mulher samaritana pediu água a Jesus, mestre, ou rabi, me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui no poço de Jacó beber dessa água. Você foi feito dessa fonte para jorrar. Amém, irmãos? Essa era a carga que pulsa no meu coração, que estava aqui dentro de mim. E nesses dias, nesse tempo, eu comecei a olhar e ver que eu precisava falar essa mesma situação. Não queria e nem posso achar que vou ter uma outra revelação. Até porque a revelação que precisamos já foi realizada pelos santos apóstolos e profetas. E a revelação que nós temos hoje é pelo Filho. Hebreus fala isso. Eu queria finalizar com esse texto. O Espírito Santo me lembrou ele. Acho que está no capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus. Se você abrir aí, você vai ver isso.
Se não for o capítulo 1, é logo no início. Hoje ele tem falado através do Filho, através da igreja. Estou com a Bíblia diferente aqui. Minha Bíbliazinha tem falado a nós. Quem achar pode ler, por favor, para mim. Hoje ele fala pelo Filho. Hebreus 1:2, César. 1, 2, é. A minha letrinha é tão pequenininha que eu perdi ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito e purificar a purificação dos pecados, assentou-se à direita. Hoje nós ouvimos Jesus pela palavra e através da igreja, que somos nós. Através da igreja, que somos nós, amados. E a gente tem que recordar essas coisas, para a gente não ficar à mercê aí do presente século, do espírito que atua, o príncipe da potestade do ar que atua no presente século. Da mesma forma que Jesus triunfou sobre principados e potestades, e nós agora estamos ligados, amalgamados, inseridos no seu corpo, nós precisamos seguir tendo essa revelação progressivamente até chegarmos à estatura de varão perfeito. Em nome de Jesus. Amém? Eu encerro por aqui, meus amados. Gostaria de encerrar com uma oração, né, para que essa carga de palavra do propósito eterno possa encher teu coração, possa fazer você desejar essas coisas, buscar essas coisas, e não se conformar com o presente século, como diz Romanos 12. Né? Romanos 12 lá, em que para nós não nos amoldarmos com o presente século, nós não nos conformarmos com essa situação, mas que a gente possa conhecer, assim como lá a tribo de Israel, de Isacar, eles eram conhecedores, e Davi se uniu a eles porque sabia que precisava saber. É bem provável que a tribo de Isacar era constituída lá por profetas, pessoas que discerniam um pouco a vontade de Deus. E eles falavam. Senão a Bíblia não deixaria registrado que eles eram conhecedores da época deles, que eles discerniam, que eles apontavam para aquela geração um caminho de sobremodo excelente a seguir. E assim devemos ser nós, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar agora com a oração sobre os meus irmãos. Já profetizei aqui, falando da tua palavra, mencionando alguns textos aqui, Pai, mencionando alguns textos da tua palavra, textos que estão em conexão com o teu propósito, com o teu coração, Pai. E os teus filhos que aqui estão compromissados com essa parte do corpo, Pai, que eles possam receber a porção que o Senhor tem para eles, a medida da fé
que tem sido repartida entre nós pelo cabeça Jesus Cristo. E também pela palavra, como diz Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, nesta manhã de 30 de maio, estamos finalizando este mês, este tempo, Pai, que os meus irmãos, eles possam ser, Senhor, agraciados com mais uma medida de fé, para que eles possam, Senhor, serem operantes, praticantes, para que eles possam ser, Senhor, conhecedores, daquilo que o Senhor está fazendo na presente geração, e eles possam anunciar também, Pai, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor, assim como Jesus, que queria fazer a tua vontade, queria comer a tua vontade, ele conhecia a tua vontade e se envolvia com a tua obra, Pai. Sejamos assim, em nome de Jesus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Fortalece os joelhos trôpegos. Calça os pés com a preparação do teu evangelho, de todos aqueles que o Senhor tem chamado, em nome de Jesus. Que o capacete da salvação esteja devidamente, Senhor, em cada cabeça, a couraça da justiça, Senhor, o cinto, Senhor, da proclamação, e também a espada do Espírito possa estar na mão de cada um deles. Essa espada é a tua palavra, Pai. É a tua palavra. Sopra sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sobre cada um aqui, sobre cada um irmão que, Senhor, decididamente tem participado, tem perseverado, Senhor, em te ouvir e em viver a tua verdade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?